Bom dia, pessoal! Bom dia, Marcinha! Bom dia! A gente está aqui para contar para vocês como são os encontros online e também um pouquinho da nossa experiência com as crianças de 4 a 6 anos. Os nossos encontros, eles acontecem diariamente, com duração de 2 horas, e são oferecidos no período da manhã e no período da tarde. E aí as famílias podem escolher qual o melhor horário para participar. Assim como a Bia já contou anteriormente, nós também enviamos uma foto com os materiais que nós vamos usar naquele dia e um pouquinho de qual vai ser o roteiro do encontro. E para começar, todos os nossos encontros, eles começam com uma narrativa, que pode ser um trava-língua, uma charada, um poema, uma rima, uma parlenda e até uma piada. E essas narrativas, elas sempre saem de algum lugar inusitado, que pode ser um pote, uma caneca, um saquinho, uma bolsa ou um chapéu. E hoje a narrativa vai sair do chapéu. Marcinha, você pode ler aí? Joga para mim, professora Rafa. Eu vou jogar para você, tá bom? Segura aí, Marcinha. Vou pegar. Não é que chegou aqui na minha casa o chapéu? Vamos ver qual é a narrativa de hoje. Quais aprendizagens estão acontecendo em tempo de quarentena? Nós escolhemos essa pergunta para conversar com vocês hoje, para dizer que não foi fácil chegar até aqui. Nós passamos por um processo de luto, de desafio, porque nós somos as professoras do chão da escola, da roda, do parque, da areia, do abraço, e nós tivemos que nos limitar a nos conectar com as crianças pela tela. No entanto, depois que nós nos fortalecemos e choramos e nos abraçamos e fizemos vários planejamentos de câmera desligada, porque estava todo mundo muito triste, nós conseguimos encontrar forças para continuar e entender que a tecnologia agora é a única forma da gente se conectar com as crianças. E aí, para isso, deixamos o lado saudosista, nostálgico, até um pouco da saudade da escola, não que nós não tenhamos, para olhar o presente, o tempo de agora e quais aprendizagens estão acontecendo nesse momento, para as crianças, para as famílias, para nós enquanto educadoras, para as nossas famílias, para todas as nossas relações. E aí, para começar contando um pouco dessas aprendizagens, nós temos estudado quais são as possibilidades que as ferramentas tecnológicas podem nos propiciar, porque só elas nesse momento promovem a conexão, mas também só elas nesse momento conseguem garantir alguns tipos de conexões, como por exemplo, o teletransporte de um chapéu que nós nunca tínhamos feito na escola. E também o quanto as crianças têm aprendido por essa ferramenta da tecnologia e também com ela. Então, como a Cíntia disse, ligar e desligar o microfone, mas até mais do que isso, o quanto saber como e quando, né? Então, nós temos, por exemplo, experiências de crianças que desligam o microfone para cochichar com a família alguma coisa que eles não querem que nós ouvimos, ou que deixa ligado e fala bem perto para que a gente ouça o que eles estão pensando ou o desejo deles de falar. Ou uma criança que fez ali a produção, e a gente vai contar um pouquinho daqui a pouco como são esses momentos de investigação, e era uma modelagem. E aí, quando ela foi guardar a modelagem se espatifou e ela começou a chorar. E aí ela voltou para o encontro, o tempo todo com a câmera desligada, ligou o microfone e disse: eu estou aqui, mas eu não vou ligar minha câmera. Nós perguntamos se estava tudo bem, ela ligou o microfone: tá tudo bem, gente. Bom, se precisar de alguma coisa, nós estamos aqui. E continuou o encontro. No outro dia, ela chegou e falou: sabe por que eu fiquei ontem o encontro todo com a câmera desligada? Porque eu fiquei muito triste que a minha produção espatifou e eu estava chorando e não queria que os amigos me vissem assim. Uma possibilidade, por exemplo, de desligar quando eu não quero ser visto. Algo que na escola eles negociavam e era de uma outra forma. E aí, pensando, né, nessas ferramentas, estudando sobre elas e usando todos os recursos que nós temos a possibilidade, né, da criação do vínculo em parceria, mesmo, né, durante os encontros virtuais. Então, usando a plataforma que a gente usa agora, nós conseguimos separar, né, as crianças em pequenos grupos.
ou então em duplas, né? Uma conversa entre duas crianças, uma conversa entre uma criança e uma educadora. Então, nós sempre começamos, né, o encontro no grande grupo, com todas as crianças, trazendo aí essas narrativas, a oportunidade de, né, de cada um trocar ali uma palavra, de dizer um oi. E aí, logo em seguida, nós já dividimos em pequenos grupos, quando começam, né, as propostas de investigações da natureza. E aí, mesmo durante esses pequenos grupos, né, nesse momento, que são mais ou menos em torno de 5 a 7 crianças, nós temos a possibilidade de dividir ainda em outros grupos. Então, outro dia, uma criança falou assim para mim: Márcia, eu queria conversar só com você, só com você, só com você. E aí a gente, né, migrou, fomos teletransportados para esse outro pequeno grupo também. E aí, pensando nessa possibilidade de interação, né, que não é só assistir, né, uma aula, né, de estar ali, mas sim de participar, né, de poder dizer para o outro algo que deseja, de mostrar a sua casa, né, de mostrar o seu espaço, o espaço que preparou, né, para o encontro, de mostrar os seus materiais e como que ela tem, né, preparado esses momentos antes de iniciar o encontro, de dizer, né, algo para alguém. Olha, ontem eu fui na casa da minha avó, né, e aí eu queria contar só para esse amigo, só para esse amigo. Essa semana uma criança falou, eu fiz uma carta, mas é uma carta só para a professora Laís, que é uma educadora do G5 também. E aí ela disse, ai, mas eu queria mostrar só para ela, eu não quero mostrar mais para ninguém. E aí a gente teletransportou, né, a Laís e a criança para outra sala e elas ficaram ali conversando. E da mesma forma com as crianças, né? Então elas pedem, hoje eu quero conversar só com o amigo tal, então só com o amigo tal. A gente quer discutir sobre uma construção que a gente está fazendo, sobre um projeto que eu fiz. Então, vamos pensando aí nas possibilidades de recursos que nós temos, né, tecnológicos, que favoreçam essas possibilidades de interação mesmo. Nós acreditamos, né, na interação e no conhecimento relacional. E por isso nós investimos tanto nas estratégias para pensar esses encontros online. Uma vez uma família disse: é muito difícil vocês competirem com o YouTube, com o Facebook, com o Netflix, né? E eu disse: nós não temos nem essa pretensão, porque cada um tem a sua particularidade, né? E as pessoas que trabalham e investem para garantir aí o entretenimento, que a gente também usa o entretenimento enquanto adulto. Mas o nosso ponto aqui é pensar que, por exemplo, quando uma criança está no encontro, né, ou está aqui com a gente, e ela espirra, o YouTube, o Netflix, não vai parar para falar saúde, mas a gente vai parar e falar: ei, você espirrou aí? Saúde, tá tudo bem? Ou quando uma criança começa a chorar por algum motivo, até de algo que aconteceu em casa, a gente fala: opa, para lá, vai lá, lava o seu rosto, depois você volta, né? Então, pensando realmente, por isso nós temos chamado de encontro, né? Não são aulas ou videoaulas, não, são encontros online. Nós estamos aqui para criar conexões. E aí, essa interação, ela não acontece só pela tela, mas ela acontece também com os espaços e com os materiais da casa. Por isso, sempre depois da narrativa do chapéu, nós trazemos uma proposta de investigação. E as crianças usam a tela enquanto comunicação para sair da tela. E aí nós propomos pinturas, colagens, dobraduras, modelagens, teatro com objetos, desafios, todos conectados com a investigação do grupo. Nesse momento, estamos investigando os ciclos da natureza. O ciclo da borboleta, o ciclo das sementes, o ciclo da vida, de quando nós éramos bebês. E aí nós vamos compartilhar um pouquinho aqui como as crianças estão. Então, é um momento em que eles deixam ali, né, o computador, às vezes na parede, às vezes de costas, para investigarem esses materiais, para investigarem por essas linguagens a natureza, enfim, a proposta que a gente pensou para aquele dia. E aí, quando a gente olha, né, para a tela enquanto educadoras e a criança não está ali, num primeiro momento a gente imagina, nossa, né, já desconectou, não está aqui envolvido com a proposta, com o grupo. E aí, talvez não, né, talvez o computador, né, a tela, seja um fio condutor, né, seja o fio que nos conecte. Mas a ideia, né, é que realmente as crianças não fiquem ali na frente da tela, que sim,
que sim seja uma oportunidade de ter um encontro com os amigos, mas que saia dali, né? Que não fique diretamente para a tela. Então, nessa primeira foto, né? Uma criança do G5, e aí nós iniciamos um encontro, né, no grande grupo, e a criança, né, deu o seu oi, né, falou, compartilhou ali com os amigos do seu espaço, seus materiais, e logo em seguida saiu da tela. E aí a gente já tinha, né, comentado sobre quais seriam as propostas, né, qual seria a consigna, a pergunta daquele dia, e a criança saiu da tela. E aí, depois de um tempão, né, eu fiquei me imaginando, puxa, será que, né, não está mais ou está? E nesse dia a proposta era fazer um casulo, né? Nós estávamos investigando sobre as borboletas, as lagartas, esse processo de metamorfose. E aí a mãe compartilhou comigo essa foto, né, pelo WhatsApp, de que ele estava construindo os casulos dele usando a barra de ferro que estava embaixo da mesa. E aí, pensando também o quanto que essa tecnologia também promove a interação. Então, esse, por exemplo, é um desenho coletivo que eles foram fazendo na tela e eles quiseram desenhar metamorfose. Então, um fez o casulo, um fez a lagarta, o outro fez o casulo pendurado na árvore, o outro se arriscou a fazer a borboleta. E o quanto também dessa linguagem tecnológica, então, por exemplo, de poder representar um pensamento, representar uma ideia pela tela, ou individualmente, ou na interação com os amigos. Nessa semana, quando nós falamos, vamos lá, pessoal, vamos então fazer a pintura de quais cores você é? Uma criança perguntou para a gente, mas é para pintar na tela ou no papel? Então, o quanto essa tela já está presente com uma funcionalidade muito grande para as crianças. E aí, pensando, né, nas aprendizagens em relação, né, entre as crianças, enquanto elas estão ali, né, envolvidas com uma escultura, com uma colagem, fazendo um desenho, elas vão compartilhando entre elas, né, a forma com que estão fazendo, quais materiais estão usando, que recursos, né, tem ali que na minha casa, que não tem na casa do outro, ou que tem na casa dos dois, e que dá para a gente fazer junto, né, uma construção e elaborar aí um projeto. Na semana passada, uma criança compartilhou, né, no grande grupo de que ela estava fazendo um projeto de uma moto. E aí a criança fez, né, um desenho num papel de como ela gostaria que fosse a moto, e aí era uma construção em família, né? Ela faria junto com a família dela. E aí ela escolheu os materiais, então ela escolheu usar o papelão e compartilhou a parte da frente da moto, né, que já estava pronto, que ela tinha feito no dia anterior com a família. E aí as crianças ficaram olhando, observando, perguntaram para onde queria aquela moto, né? Por que a criança estava construindo uma moto, sendo que nós estávamos investigando as borboletas. E ele disse que não, que aquela construção era uma construção com a família, mas que ele estava compartilhando lá com o grupo. E aí, tudo bem, chegou no outro dia, nós não havíamos conectado nada com a moto, né? Estávamos falando sobre outros assuntos, outras investigações. E aí uma criança, né, relembrou e perguntou: Nossa, ontem você mostrou aquela moto? E eu fiquei pensando, como que você colou aquela parte da frente da moto, que parecia um vidro, mas era um plástico? E aí o amigo disse: Eu usei um durex que é um durex poderoso, um durex que não solta nada. E aí a outra criança disse: eu acho que eu tenho esse durex aqui na minha casa. E aí trouxe e mostrou pra gente. Aí o amigo falou: Não, esse durex não, porque esse durex é um durex mágico. Você quer que eu jogue um pozinho mágico no seu durex? Para ele ficar tão poderoso quanto o meu? Então, é pensando, né, nessa possibilidade de interação que nós temos, e graças ao recurso tecnológico. E pensando também em questões do desenvolvimento moral das crianças, que nós temos conseguido pensar, problematizar e acompanhar. Então, por exemplo, nós tivemos uma situação de um desenho na tela como esse, e as crianças, uma queria desenhar por toda a tela, enquanto a outra gostaria de delimitar o espaço. E era um momento que nós, educadoras, não estávamos fazendo a intervenção direta, né? Um momento que nós damos ali de intervalo, para eles terem também um momento livre. E aí elas começaram a discutir, né? Não, eu não estou gostando, você está desenhando em cima do meu desenho, você está querendo desenhar em tudo, mas a tela é de todo mundo, a gente está compartilhando. E elas começaram a discutir até que uma disse: você não manda em mim.
Você não manda em mim e eu não vou parar de desenhar. E a outra começou a chorar. E aí, quando nós voltamos ali para resolver a situação, eu propus que nós pudéssemos conversar sobre o que tinha acontecido, pensar em soluções, e uma das crianças saiu e não voltou para resolver o conflito. E aí eu conversei, mandei uma mensagem na hora para a mãe, a mãe falou, nossa, eu não estou em casa, ela está com o pai, mas o pai, nesses momentos, fica com o irmão para ela poder ter mais autonomia e tranquilidade ali, né? E aí eu falei, bom, então vou te contar o que aconteceu, mas não fala nada. A gente vai ter que encontrar uma solução, né, para pensar em como ela vai resolver esse conflito sem diretamente uma intervenção do adulto. E aí nós fomos negociando, eu fui trocando mensagem com essa criança e também com a outra que ficou triste, chorando, até que nós encontramos ali um lugar comum de pensar sobre como negociar o quadro branco, por exemplo, né? Então, questões do desenvolvimento moral relacionadas, né, aí às relações, mas questões também que são muito específicas. Quando, por exemplo, a gente faz um jogo de dados, o dado ninguém está vendo qual é o número que o dado caiu, porque o dado caiu no chão, e a criança fala que caiu 6, quando, por exemplo, caiu 1 ou 2, né? E aí a família traz, não caiu 6, o que eu faço, né? Então vamos pensar junto como a gente vai resolver isso, né? Que existe esse desejo de vencer, mas precisa também existir um comprometimento e um compromisso com a verdade, né? Enfim, né? E aí, pensando, né, o quanto que as crianças, né, trazem de memórias relacionadas à escola, essa semana uma criança, né, começou a chamar a outra. Quero falar com você, eu quero falar só com você. E aí a amiga respondeu, o que foi? O que você está me chamando? E ela disse, você lembra daquele dia que a gente estava brincando lá na escola, lá no parque, de mamãe e filhinha, e a gente tinha um filho? Aí a criança olhou, pensou um pouquinho. É verdade, a gente tinha um filho, a gente brincava lá no parque. Então, quanto que essa memória viva, né, que as crianças trazem lá da escola para agora, também elas vão poder levar, né, desses momentos que nós estamos vivendo, mesmo que online, mas que estamos construindo relações. Né? Então, talvez lá, né, quando nós voltarmos para a escola presencial, elas também tenham muitas memórias para compartilhar, né, um com o outro, fortalecendo esse vínculo e pensando nessa afetividade. Né? E aí, para encerrar os nossos encontros, nós sempre pensamos em uma proposta de brincadeira com as crianças, que envolva o lúdico, o imaginário. E aí, Marcinha, você já preparou o seu chá mágico hoje? Já está preparado. Então vamos brindar? Vamos tomar o nosso chá? Vamos! 1, 2, 3 e... Já! O que aconteceu com você, Rafaela? Para onde você foi, Marcinha? Eu vim aqui para o espaço. Eu acho que foi o chá mágico que eu tomei. E eu fiquei aqui pendurada de ponta cabeça, pessoal. Preciso alcançar o meu teclado. Como eu faço? E agora? Rafaela, eu te puxo e você me puxa. Então tá combinado. Vamos lá, mas você tem que pegar aqui, ó, por baixo, tá bom? Combinado. Força! Força! 2, 3 e... Já! Ufa, deu certo, conseguimos voltar. E assim, nós vamos usando esses recursos desse aplicativo para trazer essas brincadeiras para as crianças. Não só essas, como, por exemplo, o esconde-esconde, como as meninas já trouxeram, mímica, siga o mestre, brincar de uma dancinha, que um começa aqui, o outro continua lá. E aí nós vamos... Ou, por exemplo, fazer uma cosquinha. Vou fazer uma cosquinha em você, Marcinha. Você está sentindo aí? Senti aqui no meu pescoço. E trazendo as crianças para essa conexão, né? Uma vez nós brincamos assim, alguns sentiram, outros não, e aí eu fui falando, não, mas espera aí, então que eu vou fazer mais forte, até que todos garantiram que sentiram o meu toque e a minha cosquinha. E aí são formas de conexão, né, que nós vamos criando. Na primeira vez que nós usamos o recurso desse plano de fundo, né, de ir lá para o espaço,
iniciamos um encontro, eu e a professora Roberta, né, do G5, mas eu com a minha câmera fechada e ela com a câmera ligada. E aí todos os dias nós começamos juntas, nesse dia não. E aí as crianças começaram a perguntar, mas cadê a Márcia? Cadê a Márcia? Onde que ela foi parar? E aí, de repente, né, eu liguei só o áudio. Pessoal, eu vim aqui para o espaço, eu preciso da ajuda de vocês. E abri a câmera e, de repente, eu tava lá, né, no espaço. E as crianças que tiveram essa ideia, a gente então vai te puxar. A gente vai te puxar com um imã. Algumas pegaram imã, outras pegaram uma corda, outras foram puxando com a mão. Então, é acreditar, né? Que a partir aí dos recursos tecnológicos que nós temos a possibilidade, sim, de estarmos conectados, de acreditar, né, que é possível estarmos ali conectados, né, e juntos. E aí, o quanto que para as crianças fica muito, né, essa questão de fazer junto, né, de estarmos juntos. Passou alguns dias, uma criança perguntou, Márcia, você vai para o espaço de novo? E aí eu disse, eu não sei, será que eu vou? E aí ela disse, você não pode ir, porque lá tem um buraco negro. E se você cair no buraco negro, você não volta nunca mais. E aí o encontro que nós estávamos falando sobre as borboletas, né, sobre esse processo de transformação, né, de metamorfose, se transformou em um encontro de possibilidades de criação de um plano super seguro para eu voltar para o espaço. Então as crianças começaram a criar ali, né, roupas para eu poder ir segura para o espaço. Algumas trouxeram imãs, porque se você cair no buraco negro, o único jeito de voltar é com imã. E aí, enfim, conversando com uma família depois, né, uns 2 dias seguintes, ela comentou: Nossa, Marcia, eu não sei o que está acontecendo, porque ele está coletando vários imãs aqui em casa, já tem um saco de imã. E a gente ficou pensando, né? Poxa, eu acho que ele deve estar imaginando que uma hora eu vou mesmo para o espaço. E aí a gente vai trazer junto a professora de volta, né? E aí, pensando, né, o quanto nós vamos sentindo das crianças a alegria, o prazer de, por exemplo, preparar a sua casa para receber o aniversário de um amigo, né, para preparar um bolo para a gente comemorar juntos, sentindo os sabores diferentes, mas se conectar também pelos sabores, né? E aí, por essa experiência sensível, nós vamos sentindo a energia mesmo das crianças, a alegria, o prazer, né, também ou estar cansado, como a Cíntia disse, de falar, não, hoje eu não quero, ou eu quero só ficar ouvindo, ou eu quero entrar um pouquinho e sair um pouquinho mais cedo. E tudo isso é possível porque nós temos a parceria das famílias que estão aí se desdobrando, tanto no que diz respeito aos recursos tecnológicos e também no que diz respeito a entender qual é a nossa proposta pedagógica, né? Nós temos conversado o quanto que antes as relações elas eram elas sempre foram relações sistêmicas, mas antes as famílias as crianças se relacionavam entre elas na escola. Nós nos relacionávamos enquanto educadores com as crianças e nós nos relacionávamos com as famílias. E as crianças se relacionavam entre elas em alguns momentos fora da escola. Agora as relações estão todas juntas, né? Então as famílias, algumas estão ali, o encontro todo do lado das crianças, enquanto outras deixam as crianças com mais autonomia, enfim, cada uma vai negociando com a sua realidade, porque não dá para ser igual para todo mundo, né? Mas ainda ali, ouvindo, né, entendendo, e o tempo todo de estar ali e ter comprar a ideia mesmo, entender a nossa proposta e dizer, não, eu também acredito nisso, e não só isso, mas também ter ética aí com as crianças, de quando, por exemplo, alguém fala com meu filho, você não manda aqui? Eu me segurar e deixar que as crianças resolvam e que as educadoras façam essa resolução. Ou deixar ele falar que o dado caiu 6 e depois pensar em como é que eu vou pensar nisso, né? Quais estratégias nós vamos achar juntos. Nós temos ouvido muito das famílias, nossa, que legal, porque a minha educação não foi assim, não foi assim que eu aprendi, né? Só que você me contando faz todo sentido, porque eu não quero que meus filhos tenham a memória que eu tive, por exemplo, de conhecer as letras, de entender sobre os números, né? Isso para mim não é algo legal. E também um convite que nós temos feito para as famílias, diariamente, semanalmente, de mergulharem no seu próprio processo, né? Então, vai fazer um desenho com as crianças, ao invés de mostrar como fazer o desenho, mergulhe e faça junto. Se pergunte, mas como é que eu desenho, né? Como é que eu escrevo?
como é que eu faço uma pintura, né? Ao invés de muito mais dizer, e é assim ou é assado. E para contar um pouquinho dessa parceria, nós vamos convidar a Guacira, mãe do Leonardo, do Grupo 5, para contar um pouquinho como tem sido a experiência lá na casa dela. Seja bem-vinda, Guacira. Obrigada, bom dia. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui representando as famílias do G5. Como vocês já falaram, eu sou mãe do Leonardo. O Leonardo está na escola desde o ano passado e desde que ele entrou tem sido muito rico o aprendizado dele e as relações, né? O Leonardo ele tem um pouquinho mais de 4 anos e ele tem síndrome de Down. Bem, falando da quarentena, né, como que a gente está vivendo esse momento, desde o início, nós ficamos muito preocupados, principalmente, como seria esse acompanhamento com o Léo, como seria o desenvolvimento dele, e principalmente esse corte físico com a escola que ele tanto adora, né? Mas a gente percebeu que rapidamente vocês da escola iniciaram um processo, rapidamente mesmo, para que a gente mantivesse esse vínculo de alguma forma. E foi através das telas. Então, no início eram pequenos encontros, mas para que as crianças se vissem, encontrassem os professores. Então, a professora Rô, né? Então, isso era bom para ele, porque ele pegava a mochilinha dele, depois do almoço, mamãe, tchau. Como tchau, Léo? Onde você vai? Estou indo para a escola. Né? Mas, Léo, a escola agora mudou, a gente não pode ir lá na escola. E aí, aos poucos, explicando para ele o que significava esse novo momento, né? E no início ele também não queria, ele fechava o computador, ele queria ver, via a professora, via um amigo ou outro, mas fechava o computador. Então, a gente teve um tempo para isso. Eu falava, nossa, não vai funcionar. Né? Conversava com o Marcos, nossa, não vai dar certo, como que vai ser isso? Quantas perdas? Então, uma angústia muito grande. E não só minha, de muitos pais, porque a gente tem o grupo de pais, a gente começou a conversar, então muitas pessoas que achavam bom, outras que não achavam, principalmente pela proposta da escola. Então, a gente viveu momentos assim bem difíceis emocionalmente falando, né? Mas nós fomos entendendo que essa quarentena ia durar muito mais tempo, até mesmo observando o cenário fora do Brasil, e que essa era a única chance, a oportunidade que a gente tinha de interação. Né, e de não perder esse vínculo e de tudo que foi construído até aqui, né, considerando realmente as relações, né, porque muitos colegas eram os mesmos do ano passado, então mantinha essa conexão entre eles, né, então, assim, fomos entendendo que esse seria o momento de interação e a forma de interação. Eu não vou repetir o que todo mundo já falou, muitas coisas, né, que bom, porque está todo mundo muito coerente, né, todo mundo percebendo as mesmas coisas, mesmo em turmas diferentes, então isso é muito positivo. E eu queria ressaltar assim que, na verdade, a parceria com os educadores e os encontros da escola com os pais para nos orientar. Então, vocês falaram em um dos encontros que vocês poderiam emprestar a fala de vocês para nós, porque nós não somos educadores, salvo alguns pais que também são, né? E no nosso dia a dia, com todo o trabalho e todas as preocupações que a gente tem, porque estamos trabalhando em casa e outras tarefas que temos que fazer também, que não faziam parte do nosso dia a dia, então, às vezes, a gente tem essas mesmas ideias, né? E aí, falando aqui mais especificamente dos ambientes propositores, né? No começo, eu pensei assim, meu Deus, como eu vou transformar a minha casa com esses ambientes? Nós vamos ter que fazer modificações em várias coisas aqui. Então, a gente também está passando por um processo de entender, de que a gente pode fazer, como vocês mesmos falaram, pode ser ali debaixo de uma mesa, ou debaixo de uma escada, ou encontrar um canto, ou colocar tudo numa cesta. Então, como que a gente cria esses ambientes de maneira que proporcione essa continuidade dos encontros dentro de casa, né? E aí, vou fazer só uma pausa para falar desses ambientes, e quando o Léo gosta muito na escola, né, esse ano, acho que tinha mais ressaltado ainda a questão de fazer a comida, que tinha fogão e um monte de coisas lá, né? E ele gosta muito disso. E, de repente, a gente montou esse ambiente para ele, e, de repente, um dia ele acorda de manhã e vou fazer o café. Como assim, Léo? Vou fazer o papá, vou fazer o café.
E aí ele pega uma toalha, coloca no chão essa toalha e pega o bule. Mamãe, senta aí. Ó, um para você, outro para mim. E cadê o papai? Papai, vem cá tomar café com o Leonardo. Então, puxa, do nada, ele levantou e lembrou disso, né? Então, é uma interação muito rica, e são coisas que a gente faz todo dia, mas ele fez o dele, no ambiente dele, né? Dando sequência também aos contextos investigativos que vocês iniciam, que dura 1, 2 semanas. Então, ele é algo que não é assim uma ação, foi lá e fez uma atividade hoje. Não, ele mantém essa atividade, esse contexto por dias. Então, dá oportunidade para que as crianças elas continuem pensando sobre o que está acontecendo. E aí, a gente traz isso para o nosso dia a dia. Então, na questão no dia da investigação do casulo, da lagarta. Então, a gente viu uma borboleta voando. Olha, Léo, uma borboleta. Borboleta. Então, olha, lembra que a gente está estudando as borboletas, como que elas viram borboletas? E aí, no outro dia, ele acorda também de manhã. Mamãe, estou no casulo. No casulo? Como assim? Então, você falou, mas de onde veio isso agora? Eu não falei nada, ele acabou de levantar. Então, eu acho que é muito rico e a gente começa a entender como que essas propostas, elas acontecem e elas permanecem. Então, é um grande aprendizado para nós também. Então, a gente está aprendendo e aí a gente sente mais confiança de que mesmo distante da escola, mesmo não estando lá fisicamente, de não ter o abraço, de não ter a brincadeira, eles estão se envolvendo de alguma forma e eles estão aprendendo, né? Porque estão saindo realmente conexões daí. E o que mais também que eu posso falar aqui? Em relação a essa questão de emprestar a nossa fala, né? A fala de vocês para nós e a nossa fala para eles. Então, esse novo jeito, né, de ajudá-los e de estar presente com as crianças no dia a dia faz com que a gente observe mais como elas estão aprendendo e o que também elas necessitam de apoio. Então, tá junto com o Léo, participando dos encontros, meio de longe, hora que precisa um pouco mais perto, a gente vai entendendo, ele precisa talvez melhorar mais um pouco nesse aspecto. E aí tem o diálogo com a escola para ver, através das mesmas atividades que todo mundo está fazendo, como eu posso potencializar esse aprendizado para o Leonardo, como cada criança. E aí, aí eu aprendi nos últimos encontros com vocês, né, que eu também posso falar para ele algumas coisas, porque às vezes ele também não quer, ou ele está com vergonha, ou aí você começa, então vamos contar, Léo, vamos contar para os amigos, vem aqui, vamos contar o que você fez. E aí você inicia essa fala com ele, e do jeito dele ele também começa a mostrar. Então, a princípio eu achava que eu não podia fazer nenhuma intervenção, e depois a gente foi aprendendo que não, eu posso fazer isso também, porque aí eu estou dando um guia para ele, né? E aí ele vai se desenvolvendo. Falando das trocas também, outra troca que eu achei muito rica, um colega da escola, outra criança, começou a cantar uma música que eles cantavam muito na escola, provavelmente, porque o Léo nunca tinha cantado aqui em casa. E aí ele começou a cantar uns pedaços dessa música, eu falei, nossa, mas que música é essa? Eu não sei, nunca ouvi. Não conheço. E aí, um dia, o colega cantou essa música, gravou, e a gente tem o grupo de pais, e aí a mãe também quis compartilhar, porque ele também lembrou que foi uma memória dele. E aí o Léo ouviu a música e, de repente, o Léo começou a cantar essa música inteira. Então, assim, puxa, eu falei, que legal. Então, a gente está permitindo, mesmo desta forma virtual, que essas interações aconteçam. E também, eu acho que o fato das aulas serem online, a princípio, de novo, nossas preocupações. Como vai ser isso? Não é fácil, às vezes, manter o Léo ali. E também o ali, a gente achava que o Léo tinha que ficar sentado na cadeira, assistindo a aula, porque é o jeito que a gente trabalha, nós estamos super focados no nosso trabalho. E não é assim, né? Então, essa transição de aprendizagem, de entendimento, de internalização nossa, de que o aprendizado... E se ele não está ali, se ele foi fazer uma outra coisa, isso acontece na escola também, né? Então, a gente está aprendendo isso. Um pouco que ele interaja, ou mesmo que ele está lá do outro lado, ele escuta um amigo falando uma coisa aqui, ele vem. Então, é uma nova forma. Mas eu acho que isso, de estar ao vivo, é um desafio para vocês, eu imagino, porque vocês respondem ao que eles perguntam. Então, mesmo dentro do contexto que vocês prepararam,
surgem coisas assim muito diferentes. E é a partir disso que surgem novas investigações. Então, acho que isso é muito rico. E é como se vocês estivessem lá, né? E aí eu imagino que seja assim, porque nós não estávamos lá. E agora nós estamos lá aqui, né? Então, a gente está vendo como isso acontece. E aí eu acho que isso tem um sentido, assim, incrível. Porque, de repente, como você falou que foi para a Lua, né? Esses dias você e o Léo quis te ajudar a vir para casa, né? Então, você fala, nossa, olha só, ele viu que ela foi para a Lua, me dá a mão, Léo. E ele deu a mão também. Então, existe essa possibilidade, que eu também não acreditava que ela era possível, né? Então, foi muito triste no início a gente pensar, meu Deus, quantas perdas. E, de repente, a gente está vendo, por outro lado, quantos ganhos, porque não existe outra possibilidade. Então, acho que é isso. Muitas coisas todas já falaram, Cíntia, Neriele, mesmas coisas que eu também penso e que também aprendi, que nós, né, eu, Marcos, estamos aprendendo juntos. Então, acho que é isso. E a gente só tem a agradecer mesmo a todo esse empenho e essa parceria com vocês. Nós que Obrigada, agradecemos. Guacira. Muito obrigada pela sua participação e contribuição diária. Contem conosco aqui em casa. Vocês conosco. Obrigada. De nada.